Caramba, espectador que não tem nada para fazer e veio aí ver os vídeos do meu canal para aprender sobre livros. Mano, vocês não sabem, eu tenho aqui que ficar monitorando um banco abandonado. Já que não tem nada para fazer aqui, eu fico lendo meus livros, né? Dá para ler um livro por dia aqui. Livros grandes, né? Mas hoje eu li um livro um pouquinho menor, né? Esse aqui da vereadora Cris Monteiro, Careca de Saber, de um bairro pobre para Wall Street, né? E, cara, um ambiente perfeito aqui para ler. Não tem ninguém para te encher o saco. Tem uma cadeira para poder ficar lendo ali na luz do sol. Se está escuro, eu fico lendo ali no farol. E olha só o que eu trouxe: um colchão inflável. E eu estava aqui na luta para encher ele, porque eu enchia ele, aí ele murchava. Eu ficava perguntando: o que é que está fazendo de errado aqui? Aí que tá, eu tinha tirado um plásticozinho que não pode tirar. Mas agora eu posso finalmente deitar nele e ver Naruto, depois que eu paro de ler meus livrinhos, né? Mas vamos parar de enrolar. Vamos subir aqui no colchão. Bom, ele é feito de ar, é óbvio que ele é bem leve. E vamos falar do livrinho. Olha, eu votei nessa Cris Monteiro basicamente porque eu fui com a cara dela e porque ela é do Novo. Eu tenho uma certa simpatia com o Novo. Eu votei nela e na Marina Helena. Engraçado, quando eu votei na Marina Helena, o pessoal estava confundindo ela com a Marina Silva, né? E aí tinha aquelas anta que estava apoiando o Pablo Marçal, que é um puta de um golpista estelionatário, e ainda foi culpar a Marina Helena por ter concorrido, falando: se não tivesse concorrido, os votos podiam ir pro Marçal, hein? Eu digo mesmo se fosse o contrário, ora essa. Mas não vamos falar de Marina Helena, vamos falar da vereadora Cris Monteiro, que é uma pessoa super legal. Olha, a mãe dela, segundo aqui o livro, ela era mineira e aí mudou para o Rio de Janeiro para ser doméstica. Na época era muito normal pessoas virem de interiores para ir para São Paulo e Rio para trabalhar de doméstica, porque era um emprego fácil, principalmente para mulheres, né? Na época o mercado para mulheres estava bem difícil, né? Pior que hoje. Enfim, e sabe para onde é que a Cris Monteiro e a família moravam? No Complexo da Penha, lá do Rio de Janeiro. Sabe aqueles complexos lá, aquelas favelas, onde mora lá aquele porra lá do Comando Vermelho, o Aruan, aquele merda lá que tá aí com briga com a Amanda Vettorado, você lembra então? Ela veio de lá, mano, por incrível que pareça, ela começou lá de baixo da favela. E assim, ela é careca, essa moça, porque ela tem realmente um problema capilar, né? Com 4 anos de idade, o cabelo dela já tinha falhas, não crescia. O cabelo dela tipo crescia só uns pontinhos assim, sabe? Então, óbvio, ela começou a sofrer bullying, né? E ela tinha que raspar a cabeça inteira de uma vez, porque ficava muito feio aquilo, e usar uma peruca. Mas a primeira peruca dela foi só com 8 anos, né? E uma vez fizeram até um bullying criativo com ela, perguntaram se ela era judia. Uma criança não vai entender isso. Quando eu li isso no livro, eu também pensei, mano, eu não entendi a piada. O que tem a ver ser judeu? Eu tive que pesquisar. Parece que tem uma tradição judaica que se chama Sheitel, que é assim: quando a mulher casa, ela cobre o cabelo dela com lenço, por uma espécie de se livrar da vaidade, né? Não ostentar isso, ou usar uma peruca para cobrir o cabelo original. Eu fiquei pensando, mano, quanto tempo será que demorou pra Cris entender essa piada? Porque, tipo, na época nem tinha internet, não era qualquer lugar que você encontrava um judeu para perguntar isso. Vamos assumir, foi bem criativo. Eu também não gosto de cabelo, como você pode observar. Meu cabelo cresce muito rápido e eu raspo ele. Quando eu tinha 10 anos, eu sofria bullying por causa do meu cabelo. Eu parecia o Justin Bieber. Eu raspei tudo quando eu tinha 10 anos. Minha mãe ficou louca quando viu que eu tinha raspado a cabeça. Mas enfim, não vamos falar sobre mim. Vamos continuar falando da Cris. Ela chegou até a tentar fazer tratamento para tentar corrigir isso, mas na época não tinha, né? Acho que nem hoje tem, hoje em dia. Então para ela é melhor raspar esse pouquinho que cresce nela e usar uma peruca mesmo, né? Quando ela foi para os Estados Unidos, ela até tentou fazer algum tratamento, uma espécie de tratamento hormonal, mas ela desistiu, não adiantava, né? E assim,
Sobre a família dela, né, que eu li aqui nesse livro, olha a história. A mãe dela tinha um amante, o pai dela descobriu, saiu no braço com o cara chegou a dar um tiro nele, mas ele se defendeu e matou o amante da mulher dele. E aí eu cheguei até a pesquisar no Google, mas peraí, ele foi preso por isso? E não. Uma curiosidade, cara. Na época existia uma lei, hoje em dia não existe, né? Legítima defesa da honra. Não é legítima defesa tipo, hoje em dia se alguém te assalta, de repente você bate ou mata o assaltante. É defesa da honra. Então assim, na época, se a esposa te traísse, você podia bater nela. Você poderia até matar o amante dela, porque você está defendendo a sua honra. Então, era um pouco diferente as coisas na época. Mas peraí, se fosse o contrário, e se o homem que traísse a sua mulher? Olha, em teoria poderia, sim, matar o próprio marido na época, mas convenhamos que o judiciário da época não era lá essas coisas, isso ia depender muito do juiz também, né? Mas não, o pai dela não foi preso por matar o amante da esposa, seu rival. A mãe dela, ela também achava que o marido tinha algum amante, mas ele não tinha. Sabe essa expressão ir para cachorrada? Então, é que ela usou aqui no livro um termo antigo que já não se usa mais, né? E o pai dela tinha falado para ela que ele tinha umas cachorras. Cachorro é o seguinte, é quando você vai para algum lugar e você trai a sua esposa, mas aquilo não é uma amante. Tipo assim, vamos supor que eu sou casado. Eu vou para algum barzinho, coisa parecida, eu pego uma mulher aleatória e depois eu volto para casa. Ela não é minha amante, mas eu traí minha esposa. Isso é cachorrado. Sim, ele tinha umas cachorras, mas não amantes, né? Então é interessante você pensar sobre isso, né? Porque na época, em teoria, talvez a mãe da Cris Monteiro poderia acabar matando uma dessas cachorras que o pai dela acabava saindo, né? Por causa da lei da defesa da honra. Mas então, continuando assim, sabe? A mãe dela, inclusive, tinha depressão, hoje em dia tem Alzheimer, né? Tá com 80 e poucos anos. Minha irmã da minha avó também tinha Alzheimer, né? Eu sei como é complicado cuidar com alguém de Alzheimer. Essa pessoa, ela não entende nada que a gente fala, o que a gente ensina, desaprende em segundos. Mas enfim, né? Ela estudou na PUC, trabalhou em banco a vida inteira, perguntando para ela se ela fala inglês. Yes! Mas ela não falava inglês. Então ela preferiu não pegar o cargo bilíngue e aprender inglês para trabalhar de verdade nisso. E quem diria, ela mudou para os Estados Unidos, né? E, cara, quando deu 11 de setembro, ela acabou perdendo o emprego, porque depois duas empresas também tinham que acabar se juntando, virando uma, ela teve que passar a trabalhar em um terceiro lugar, né? Enfim, vida de banqueiro às vezes também é difícil. E o que aconteceu no final da história, né? Ela chegou a namorar um homem que era bissexual, que anteriormente tinha ficado com um homem por 6 anos, né? Ela foi a primeira mulher dele. Ela se separou, né? Depois que ela teve o seu primeiro divórcio, ela entrou em depressão, né? Que acabou tendo uns namoradinhos, mas eles não foram rendáveis. A pessoa, depois que separa, um dos primeiros instintos, né, é querer arranjar uma outra pessoa para tentar substituir o ex-marido, a ex-esposa, né? Mas você ainda está intoxicado com aquele término, com aquela relação que você tinha, né? E eu acredito que pode ter sido por isso que ela não arranjou, que ela não tinha arranjado uma pessoa nesse tempo, que ela ainda devia estar intoxicada, né? Tinha até feito terapia de casal, não adiantava. Então assim, eu também recomendo, cara, se você terminou tipo há uma semana seu namoro, não tenta procurar uma outra parceira agora, cara, senão você ainda vai estar descontando, esperando que a pessoa haja como sua ex. Então assim, cara, a gente passa por um processo de desintoxicação, né? Com o meu primeiro término de namoro, cara, eu fui num terreiro pedir para um cigano tirar uns parasitas que ela tinha me deixado em mim, né? Parasitas espirituais. E o que acontece, né? O novo, ele estava precisando de mulheres para concorrer, super adorou o perfil da Cris Monteiro e eles persistiram para ela concorrer, né? Eles que acabaram convertendo ela ao liberalismo, porque ela não se preocupava muito com política na época, né?
E ela na época era diretora de banco, né? Ela nunca teve filhos por escolha própria, né? Ela faz até uma reflexão no livro, olha, ter filhos não é sinônimo de você ser uma pessoa boa. Assassinos, mentirosos, pessoas más, todos têm filhos, né? Todas elas são mães. A Suzanne von Richthofen, por exemplo, hoje ela é mãe, né? E assim, a Cris Monteiro, ela perdeu a primeira eleição dela de deputada estadual, ela ganhou para vereadora em 2020 e ela ganhou para vereadora de novo, né? Eu votei nela, né, nesse caso. E assim, eu gostei muito dela porque eu me identifiquei com muita coisa, né? Bullying na infância por causa de cabelo. Eu me identifiquei com ela também porque ela gosta do Sartre também, né? Paul Sartre, ele costuma dizer assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. É uma coisa que eu levo assim para a vida. Eu costumo dizer que eu não tenho problemas, eu tenho oportunidades, né? Nem que seja para mudar. Então assim, cara, não importa o passado, cara, importa o que você faz daqui para frente, né? E a mesma mentalidade que ela tem, eu também tenho, né? E assim, ela se considera feminista, porque ela também diz no livro assim: você não pode só depender de meritocracia, tem que ter equalitarismo, né? Eu não sei se é essa palavra, né? Porque assim, todo mundo tem que estar igualado para ter oportunidade, né? E, então ela é uma feminista liberal, né? Não tem gente que fica falando que acha que eu sou feminista. Então também tem gente que fala que eu sou misógino, eu sou meio misógino mesmo. Então, tipo, será que eu sou o único cara do mundo que é misógino e feminista ao mesmo tempo? É confuso o tipo de um comentário que as pessoas fazem sobre mim, né? Mas então, o que eu fui falar de mim, né? Porque eu adoro falar sobre mim, mesmo com livro, mesmo sendo o tema do vídeo, um livro que eu acabei de ler. Mas continuando assim, né? Então, ela defende bastante o direito da mulher na introdução dela no mercado, é coisa que eu concordo. A mulher não pode só ficar em casa. A Cris Monteiro tinha muitos irmãos, 2 deles eram gays. E assim, num mundo assim cercado de homens, né, que o mundo dos banqueiros é assim majoritariamente masculino, ela tem que se impor mesmo, ela teve que lutar bastante também, né, tendo pouca representatividade, poucas mulheres para se inspirar, além da própria mãe. E então assim, é uma pessoa que eu fui muito com a cara, não na hora de votar, e assim, lendo o livro dela, eu também não me arrependo. É uma pessoa que eu poderia facilmente votar de novo. Então a leitura de hoje foi essa aqui, ó. Cris Monteiro, Careca de Saber. E agora a minha preocupação aqui é, mano, eu acho que eu não vou desencher esse colchão aqui não quando eu for embora. Da última vez eu desenchi ele e fui esconder lá no cofre de onde era, no cofre antigo aqui desse banco. Senão o pessoal da noite pode pegar e acabar zoando ele. Acho que eu vou levar ele cheio, né, pro banco de novo, pro cofre de novo. Você lembra que eu estou guardando um banco abandonado aqui, né? E sim, é em carteira assinada. Eu sou controlador de acesso. Um forte abraço para você. Fica com Deus.